Fala pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Espero que estejam bem. Vamos aí fazer impressões sobre, olha só, R11, REIT, recebíveis imobiliários. Olha, por que eu estou fazendo essas impressões a respeito sobre um fundo? É porque a Morgana, olha que está aparecendo aí na telinha para vocês, Morgana Lima, mandou assim, o seguinte comentário: seria arriscado investir no ARRI? Então a gente vai ter essas impressões juntos aqui, junto com o site Status Invest. Vamos analisar aqui algumas questões, vamos ter impressões a respeito e, Morgana, você já pode tirar suas conclusões a respeito. Pessoal, seria muito importante que vocês encaminhassem, poxa Bruno, meu perfil de investidor ou de investidora é conservador, é moderado. Para aqueles que já viram essa nomenclatura, eu sou mais arrojado, ou até mesmo eu sou agressivo. Seria muito interessante se vocês encaminhassem isso para a gente poder ter e até fazer alguns comentários a respeito, tá bom? Bom, como a gente não tem essa informação aqui da Morgana, já fica a dica aí para os demais que foram fazer as indicações aqui, fazer as perguntas, e eu vou fazendo aqui sempre vídeo para ajudar vocês. Coloca essa informação, tá bom? Olha, então o basicão que a gente tem que saber aqui é saber que segmento é o R11. Eu sei que muita gente já deve saber, né, deve entender, mas tem gente aqui no canal que não vai saber. Então vamos lá, a gente dá um Ctrl F aqui, vem no segmento lá que está registrado no BIMA, e ele é de títulos e valores imobiliários. Ou seja, ele é um fundo de papel, e aí vem uma definição aqui embaixo do próprio site, né? Ó, segmento de papéis, ele tem um tipo de gestão ativa, ou seja, os gestores eles ficam tomando decisões a todo momento para ter o melhor resultado, a melhor performance. Okay? E que para quem é destinado esse fundo, o R11, ele é destinado para investidores no geral. Okay? Bom, vocês sabem que a última coisa que a gente vai ter impressões a respeito é sobre o Dividend Yield. Isso é a última coisa que você deve olhar. Nós temos que olhar outras coisas quando a gente vai estudar um fundo imobiliário, principalmente porque o que a Morgana quer entender é a respeito do R11. Ele é ou não é arriscado? E na verdade, todo investimento é arriscado, todo. Poupança é arriscado, renda fixa é arriscado, tesouro nacional é arriscado, renda variável é arriscado, fundos imobiliários é arriscado. Só que cada um deles vai ter uma proporção de risco diferente. E aí que está a diferença do perfil do conservador, do moderado, arrojado ou até mesmo o agressivo. Cada um deles tem uma tolerância ao risco maior ou menor. Então, um conservador ele não quer correr muito risco, então ele quer muita calmaria, ele quer muita previsibilidade, ele quer ninguém mexer com ele. Então ele vai acabar indo para a renda fixa. Então não entra nessa. Por isso que muitas pessoas são enganadas a respeito sobre pirâmides, porque rentabilidade alta e segurança 100% não existe, é tudo falcatrua, tudo fraude, tá bom? Então vou falar aqui por cima dos indicadores. A última coisa que eu vou ver aqui é Dividend Yield, que é o que menos importa. E aí nós vamos começar a entender, principalmente por causa da pergunta da Morgana, e vamos lá. Bom, eu vi aqui do que ele se trata, ele é um fundo de papel. O que é um fundo de papel, Bruno? Olha, o fundo de papel, ele é um fundo que investe em renda fixa, ok? Ou seja, em CRIs. CRI está lá no campo, se você abrir no seu home broker, entrar na sua corretora, vai estar na opção de renda fixa. Então ele é muito seguro, é muito tranquilo. Nem tanto. Existem vários níveis também de renda fixa que podem ser mais arriscados e ainda mais conservadores, né? Eles são mais seguros. Eles podem ser mais arriscados ou mais seguros. E é exatamente isso que a gente vai ver aqui no R11. Para a gente ver isso, a principal situação que a gente precisa ver é o portfólio.
a gente precisa entender o portfólio do AR11 para que a gente entenda do que ele está investindo. E basicamente nós temos aí, olha só, 5,56% do patrimônio investindo em outros fundos, o que para mim já é um pouco estranho, né? Fundos de papéis, na minha opinião, humilde opinião, tem que investir em CRIs e ponto final, não tem que ficar fazendo mistura. Ou ele é um híbrido ou ele é um fundo de papel, ok? Mas como ele vai ter uma porcentagem muito mais alocada, em torno de 70%, 95% focado aí em CRIs, ele acaba sendo mais de papel, ok? Então tem essa classificação. Então aí vem uns problemas, né, que eu vejo, né? O fundo Edgar 11, o que mais me incomoda em todos eles aqui é o Edgar 11, que é um fundo extremamente, na minha opinião, adiante dos meus estudos, bem complicado. Durante a pandemia, então, meu Deus do céu, o valor patrimonial dele despencou. Então é estranho o fundo investir no Edgar 11. Qual seria o tipo de estratégia? Então assim, ele é um fundo de papel, ele está investindo em outros fundos de papéis aqui, ó, mais 3 e depois uma laje corporativa. Por mais que seja pequeno, né, não dá nem 1%, dá 0,5% de investimento, mas está investido. São nada mais nada menos que um pouco mais de 54 mil reais. Tá bom? Então a gente vai para o portfólio que nos interessa. O portfólio que nos interessa é aqui, ó, os CRIs. E aí vem aqui discriminando os CRIs que o fundo tem. Para ficar melhor essa visão, a gente vai para o comunicado. Vamos clicar aqui, ó, em relatórios. Nós vamos pegar o último relatório aqui do fundo. Aqui, ó, no 15/8. E vamos ver. Eu já abri aqui para vocês e tá aqui na telinha. Tá bom? Vamos analisar então como está esse CRIs, onde está alocado os seus recursos, para a gente tirar a conclusão a respeito se ele é arriscado ou não e qual é a proporção. Nós já sabemos que ele é arriscado, mas qual é a proporção desse risco? Então nós vamos entender agora. Bom, a 87,47% está alocado somente em CRIs. 5,28% está alocado em FIIs e 6,90% em caixa. Então aqui já tem meu incômodo, 6%, quase 7% alocado em caixa. Por que, fundo? Porque esse dinheiro não está trabalhando para trazer rendimentos ao fundo. É claro, né? Se a gente olhar aqui para o dividend yield, não tem nem como reclamar, né, galera? O fundo está entregando 17,34% de dividend yield. A galera tá amando, adorando investir no R11, adorando. Só que tem dinheiro parado, poderia estar ganhando muito mais. Talvez o fundo tá segurando aí, né? Porque estamos vivendo uma possível, porque nada está definido, mas a expectativa do mercado é que a inflação vai cair e a taxa de juros será mantida, ela não vai aumentar. Então, estamos vivendo aí, o fundo pode ser que esteja esperando esse movimento para tomar um posicionamento que vai fazer com esse 6,90%, ok? Bom, é importante a gente entender aqui que, olha, 85,45% das receitas, do dinheiro, do dividend que o fundo recebe, ou que distribui, melhor dizendo, 85% vem dos CRIs, que são um pouco mais de 2 milhões de reais. De dividendos dos fundos imobiliários, representa somente 3,63%, que vem somente 79 mil reais. Eu vou falar em números redondos, tá bom? Vocês estão vendo na tela, e temos quebrados. E compromissadas, temos aí 2,32, que é 50 mil reais. Ok? Então nós já sabemos onde está um pouco alocado. As minhas impressões que não deveriam investir em fundos imobiliários, deveria estar alocado em CRIs, ok? E esse valor de caixa deveria ser menor, mas pode ser que devido a essas situações do mercado seja estratégico em permanecer. Características do ativos do CRI, né? Nós temos então indexadores
de IPCA, CDI e IGPM, ok? Pode parecer um pouco confuso aqui, né? Os dois estão falando a mesma coisa, mas quando a gente vem aqui para baixo, olha só, temos já uma explicaçãozinha básica. Bom, o indexador, a taxa média do indexador deles do IPCA é de 10,53%, ou seja, o IPCA é inflação ampla, né, a respeito de vários produtos. Então isso quer dizer que eles têm uma taxa média de 10,53%. Quanto maior subir a inflação, melhor esse índice, melhor se ganha. Também tem do IGPM, que mede a inflação, mais um outro aspecto, principalmente de aluguéis, e aí ele tem uma média de 10,31%. Quanto maior subir, que já chegou a ter 18%, né, hoje já caiu, e em média esse fundo tem, então, o AR11 tem 10,31%. E o CDI, ele tem uma média aí de CRIs de 5,29%. E aí a minha pergunta é, qual é a porcentagem que está indexado ao IPCA, ao IGPM e ao CDI? Aí é o segundo bloquinho aqui, ó, que eu vou subir. Então, o IPCA faz parte da carteira 71,65%, IGPM 12,52% e o CDI 3,3%. Aqui, Morgana, a gente já consegue ver e analisar a respeito sobre o risco. Então nós estamos falando de CRIs pós-fixados, aonde a inflação é o que manda. Se a inflação subir, o fundo ganha bastante, porque ele tem mais de 70% aí investindo em CRIs que aposta, entre aspas, né, usa a palavra aposta, na inflação, sendo mais 12% em outro tipo de inflação, que é o IGPM. Se a gente juntar os dois aqui, né, 7, 8, 9, podemos dizer que 90%, mais de 90% é investido somente em inflação. Quem investe em inflação, em renda fixa, quer se arriscar um pouco mais. Vamos lá, para o pessoal que ainda não assistiu os meus vídeos, a minha playlist sobre Seja um Investidor. Nós temos o pré-fixado e o pós-fixado. E temos até o híbrido, que nós temos uma parte da renda fixa em pré-fixado e uma outra parte pós-fixado. Então, pré, pós e tem o híbrido, que é um meio termo entre os dois. Então, quem quer investir em renda fixa, pré-fixada, é o que é o mais conservador possível, é o mais seguro, porque ele já garante, olha, se você comprar esse produto, esse título agora a 10%, eu te garanto, eu me comprometo a você que eu vou pagar no final, sei lá, 5 anos, 10%. Ou seja, 10% ao ano. Né? Então ele vai, a cada ano que passa, ele paga 10% ao ano. Então eu garanto para você que eu vou fazer. É o título pré-fixado. O pós-fixado, né, ele geralmente é indexado ao GPM, a CDI, IPCA. E aí você vai ganhar um valor, mas você não sabe quanto. Vai depender desse indicador, ok? Que vai variar. E tem o híbrido. O híbrido, como eu disse, ele vai pegar, tá bom, eu te pago fixo 3%, e aí eu pago a diferença no valor total do IPCA, por exemplo. Então, nós já começamos a perceber que o fundo está com tendências a ser arriscado, sendo um fundo, porque ele depende mais de 90% somente da inflação. Vamos ver um pouquinho mais para baixo? Olha só, aí ele vai falar aqui da distribuição dos ativos por indexador, ele vai colocar a porcentagem, né, do patrimônio. Eu vou colocar aqui para baixo para a gente pegar uma parte que eu acredito que vai deixar muito claro o que eu estou tentando dizer. Olha só, aqui, exatamente nessa parte, a gente tem o ativo, por exemplo, GLP, que é do segmento corporativo. Quem emitiu foi o Birigui. E o indexador dele, olha só, IPCA, e a remuneração é de 3,75%. Okay? Ele tem aqui a porcentagem do patrimônio.
E aí tem as garantias principais. Apólice seguro de 160 milhões. Ok? Duração de 3,5 no ano. Então, 3 anos e meio. Assim. E aí aqui você pode analisar empresa por empresa quais são os indicadores, o segmento, quais são os indicadores e o que ele está pagando, ok? Se comprometendo a pagar. E aí chegamos aqui, ó, nessa parte que eu queria mostrar para vocês. Pessoal, a gente precisa entender uma situação que deveria ser óbvia, até pela prática de se investir, mas eu sei, às vezes não é tão simples a gente chegar nessas conclusões. Por isso que vocês estão acompanhando aqui o canal e é super tranquilo isso. Eu agradeço por vocês estarem aqui comigo. Olha só, por que uma empresa pegaria um dinheiro emprestado através de renda fixa e pagaria, sei lá, tanto dinheiro para receber esse empréstimo? Porque ela necessariamente não é tão boa. Quanto maior uma empresa paga um CRI, é bem provável que ela esteja com problemas ou com indícios de problemas. Quanto mais arriscado é, mais recompensa você tem que receber. Porque não adianta, já pensou? Eu vou correr um risco muito grande e vou ganhar pouco, por isso não faz sentido. Sendo que eu posso pegar uma renda, pegar um seguro, um pré-fixado, um ativo seguro e receber a mesma proporção. Imagina, eu pego um pré-fixado que paga 10% e outras pessoas vão... Por que eu vou investir num pós-fixado variando para receber talvez 10 ou menos? Eu não sei quanto que eu vou receber, mas eu vou receber uma coisa, porque ele está indexado à inflação. Se a inflação está subindo, caindo, tá variando. Então, a gente começa a perceber. E aí aqui, ó, que eu quero mostrar para vocês. Concentração por rating. Olha só, indexador High Yield. Taxa média dos High Yield 10,82. Representa 79% do patrimônio. Middle Grade 6%. High Grade 2%. O que isso significa? Significa que o fundo High Grade está procurando dividend yield alto. Ele está investindo em empresas que estão pagando por empréstimo alto. Essas empresas provavelmente alguma coisa indica que elas vão pagar mais caro porque elas não estão tão bem financeiramente. Entendeu? Porque empresas seguras vão pagar pouco. Porque ela é uma empresa segura, está garantido. Ela tem uma credibilidade. Você entendeu? E aí a taxa média desses high yield, olha só, 10,82. Os mais seguros, que é o high grade, estão pagando 2,55%. E esse só representa 1,87%. Olha só a diferença de 79% e de 1,87%. É muita diferença. É muita diferença. Então, já respondendo aí a nossa inscrita Morgana, o próprio fundo traz essa informação pra gente. A concentração do rate está no high yield, procurando grandes taxas de pagamento. E aí o risco vai lá nas alturas. Ah, Bruno, como eu faço para entender? Pronto, por exemplo, quando o fundo solta um fato relevante. O fundo vai comprar em alguns CRIs na Infinita. Opa, quem é Infinita? É de incorporação. Que incorporação? Aí você entra o papel do cotista de analisar, procurar aqui, ó, entender. Infinita, é empresa tal, ela tá... como está a proporção de falando sobre estão falando bem, estão falando mal, entendeu? Fazer essa pesquisa para entender. Alguns fundos imobiliários, para pegar novos CRIs, às vezes até tem que fazer assembleia. Alguns são mais burocráticos, outros já deixam um papel todo pro gestor.
Mas aí você tem que questionar o gestor. E aí? Sou cotista, estou pagando aqui, né, comprando as cotas, melhor dizendo, e não estou gostando por onde está caminhando. Bom, acho que já fiquei muito tempo aqui, não quero deixar muito monótono, só passar por cima aí as impressões, entendeu? Deixa eu fazer uma outra coisa aqui com vocês, eu vou duplicar aqui a tela. Olha só que seria interessante a gente pegar. Se eu entrar aqui no índice FIX, seria até interessante a gente ver isso. Qual é o tipo de representatividade que o AR11 tem no índice FIX? Olha só, a gente vai vir aqui embaixo. Olha só. E a gente vai aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó, por papel. Se a gente pegar todos os papéis no geral, o AR11, olha só. Ele fica eu não sei falar isso aqui, na posição 102. Ele é nos lanterninhas de representatividade. Ó, menos de 1%. Oh, desculpa, é isso mesmo. Menos de 1%. 0,141%. Ele tem uma representatividade baixíssima. Baixíssima. Vamos ver agora por papel? Ou seja, entre os pares dele, se nós pegarmos todos os fundos de papéis iguais a dele, qual a posição que ele fica? Olha só, ele é o último do papel dele, porque aqui, ó, já é de logística. Então assim, ó, são 38 fundos com a mesma estratégia que o AR11. Olha só, 38 fundos de papéis, e ele é o último colocado. Por que ele é o último colocado? Questão de risco, questão de estratégia, questão de atitudes do gestor. Tudo isso se leva em consideração. Voltando aqui eu abri só para vocês analisarem, verem, né? Vamos ver aqui, passar rapidinho. Dividend de uma coisa que a gente olha, ele caiu a mínima de R$8,70, subiu no máximo 10,18. Ele nos últimos 12 meses ele está numa 8,21% desvalorizado. No mês atual, hoje é o primeiro dia do mês, então está zerado. A gente só vai ter aqui uma variância daqui a alguns dias. Amanhã a gente já pode falar sobre isso, ok? O patrimônio dele é de R$ 92,37. Aqui não dá nem para a gente falar muito, porque o AR11 ele desmembrou. Então a cada 10 cotas equivale esse patrimônio aqui. Eles ainda não atualizaram. Então basicamente o valor patrimonial, se a gente fizer um cálculo aqui, só dividir por 10, vai dar R$ 9,23. Se nós levarmos em consideração isso, o AR11 ele está sendo negociado com desconto. Ele está sendo negociado a R$ 9,17. E aqui hoje, durante a cotação, ele já está desvalorizado, caiu, né, 2,34%. Então tá aí. Valor em caixa, aqui pelo site já mostra um valor diferente, porque aqui ele foi do dia 15, e aqui nós já estamos no 1º de setembro. Então aquele relatório é do dia 15, os valores são um pouco diferentes. Aqui está mostrando 8,47% em caixa. E sabe o que isso representa? Que tem 9 milhões de reais parado. Ao invés de gerar uma grana para você, o gestor está segurando 9 milhões lá. Por que o gestor está segurando 9 milhões? O fundo tem um pouco mais de 8.301 cotistas. É pouco, poderia ser mais. Okay? Tem um rendimento aí mensal, se ele pegar um rendimento dos últimos 24 meses, somente de 11 centavos. Ok, é dispensar isso aqui, hein? Hoje está pagando 17%? Cuidado, hein? Cuidado. Tem que olhar histórico. Liquidez diária é baixíssimo, gente. Liquidez, eu já falei, liquidez tem que ser alta, porque você tem que ter oportunidade. Quando você quiser comprar, ter oportunidade de comprar, e quando você quiser vender, tem gente querendo comprar. Então, parece... Isso aqui é muito importante, mas aqui é muito negligenciado.
Na hora que eu quiser comprar, tem que ter gente para vender. E quando eu quiser vender, tem que ter gente para comprar. E só é negociado diariamente uma média de 372 mil reais. É pouco, baixíssimo. Isso aqui é quase nada. Quase nada. Divide esse valor aqui por R$ 9,17. Você vai descobrir quantas vezes foi negociado. Você vai ver, mano. Se você tiver 1000 cotas, isso daí acabou. Acabou. Já é como você não consegue vender em um dia só. Ok? Bom, por último aqui, que eu acho que eu já falei bastante, vamos falar aqui do Dividend Yield. Olha só, o ano passado pagou por cota R$ 1,48, ok? E hoje já chegamos nesse ano, no caso, chegamos a R$ 1,02. É bem provável que bata tranquilamente ainda no mês 9, ainda tem 4 meses aí para terminar o ano. Tranquilo. Bom, pessoal, essas foram minhas impressões. O R11, confesso que eu já tive na minha carteira outras vezes, em outros momentos, mas hoje não faz mais parte. Isso aqui não quer dizer que é indicação de compra e venda. Eu tive uma estratégia muito específica com o R11, saí com um lucro do R11 quando eu peguei de mais de 30%. Então foi uma questão pontual e estratégica que eu quis fazer a realização de lucros e aplicar em outros fundos. Tem nada a ver com o que está acontecendo agora. Então isso aqui não é indicação de compra e venda. Cada um tome suas próprias decisões. Estou aqui só mostrando para a Morgana e para os mais interessados a respeito sobre é arriscado ou não esse fundo, né? E aí cada um toma as suas decisões. Nós abrimos o relatório e vimos. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje falando sobre o R11. Pessoal, dúvidas, perguntas, sugestões, deixa nos comentários, tá bom? Não esquece de colocar qual é o seu perfil de investidor para que a gente possa aí ter mais informações, tudo bem? Bom, meu nome é Bruno Silva e nos vemos num próximo vídeo.